Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Segunda partilha dos pães e peixes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem a todos. E todo o povo recebeu os pães. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tomou os 7 pães e os peixes. Deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e estes à multidão. Marcos, capítulo 8, versículo 6. O Evangelho de hoje nos traz a segunda multiplicação dos pães. Jesus está fora do território de Israel. Há 2 dias ele se dirigia à região do Líbano, passando daí para Decápoli, perto da Síria e da Jordânia. Muito mais que uma repetição da primeira multiplicação, esse evangelho traz consigo um novo sentido que não está presente no primeiro milagre. Estando fora da Terra Santa, Jesus indica que a sua mensagem, as suas obras e as suas curas se destinam também aos pagãos, que não faziam parte do povo eleito. Os discípulos não haviam exatamente reparado na fome e falta de recursos daquela gente que, por isso, antes de fazer o milagre, Jesus chama-os e o convida-os a participar da sua misericórdia para com os pobres e carentes. Agora, também os pagãos são convidados para o banquete messiânico. Este milagre não pretende satisfazer a fome apenas de um dia, mas é um sinal do Cristo que está disposto a fazer para a salvação de toda a humanidade, oferecendo a sua carne e seu sangue. Os pães que transbordaram mostram que nesse banquete há sempre lugar para todos. O número 7 dos cestos do pão que sobrou, bem como o número 4.000 dos que comeram, novamente simbolizam o tema da salvação universal que Jesus tem em mente. Cristo veio para curar, para saciar, para nos remir. Desejamos essa salvação e somente Ele pode nos dá-la, iluminando os nossos corações ameaçados pelo desânimo ou pela falta de conhecimento do verdadeiro Deus. Ao reconhecermos a nós mesmos no meio da multidão de pobres e doentes que se acotovelam ao redor de Jesus, conseguimos contemplar o seu rosto e ouvir o convite, que vence a dor e a morte para o banquete eterno.
Partir o pão para o Senhor significa a manifestação do mistério da Eucaristia. A sua ação de graça significa a alegria que a salvação do gênero humano lhe dá. A entrega do pão aos seus discípulos para que o repartam significa que transmitiu aos apóstolos a tarefa de distribuírem o sustento da vida à sua igreja. Fração do pão, porque este rito próprio da refeição dos judeus foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como chefe de família. É por este gesto que os discípulos o reconhecerão depois da ressurreição, e é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão as suas assembleias eucarísticas. Assim como fez com os discípulos, igualmente nos pede nos dias de hoje, mostrando-nos as necessidades e nos perguntando: quantos pães tendes? Pede-nos para fazermos parte da sua obra de salvação e libertação, e junto com ele caminhar na direção do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.